Foi a irmã quem Deus escolheu para ser a mensageira da sua palavra aos nossos corações, nossa irmã Silvana. E eu quero convidar a todos para nos colocarmos em pé. Quero convidar a irmã Sônia para estar orando por nós e também pela irmã Silvânia, para que Deus continue falando conosco. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças eu te dou, ó Pai, por mais essa oportunidade que tu nos concede de estar na tua presença. Pai bendito, eu te glorifico, Senhor, por podermos estar na tua casa, Senhor Jesus, nesse segundo dia desse congresso, ó Pai. Pai bendito, sabemos, Senhor, que tu estás aqui, Senhor, e com seus olhos voltados para cada vida e cada coração. Nesta noite, Senhor, viemos aqui para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Usa a tua filha, Senhor, e Silvana, como tu tens feito, Senhor, sempre. Jesus, continua dando graça e sabedoria à tua filha. E, Senhor, unge os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua palavra e receber, Senhor, tudo o que tu tens para nós. Por tudo isso eu peço e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia! Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Gente, que a todos se aceita. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus nos concede, estarmos aqui nessa casa nessa noite, louvando o seu nome, bendizendo a Deus na beleza da tua santidade. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem realizado, meus irmãos, e pelo que Ele ainda continuará fazendo no nosso meio. Mais um ano que o Senhor concede, e as irmãs podem estar aqui adorando o nome do Senhor. Pela oportunidade a mim concedida para transmitir a palavra aqui nessa noite, o nosso pastor Samuel, nossa irmã Sônia. Deus abençoe, no nome de Jesus, irmãs. Vendo um batalhão de mulher dessas aqui do nosso campo, do nosso setor, verdadeiramente eu me sinto constrangidas, porque eu sei que há irmãs muito experientes, com muitas experiências, para estar transmitindo essa palavra nessa noite. Mas o Senhor me confiou essa oportunidade e eu quero somente transmitir aquilo que o Senhor colocar no meu coração e ser fiel a essa palavra, somente isso. Ontem não pude estar aqui no culto, no primeiro dia da abertura, para que eu pudesse estar de hoje até sábado aqui, juntamente com todos, adorando ao nome do Senhor. Há um texto da palavra do Senhor que eu gostaria de ler com a igreja, orando ao Senhor no nosso tema e pedindo ao Senhor que abrisse as portas da palavra para que pudesse ser transmitido algo de acordo com o seu querer. E o Senhor Deus me conduziu a esse texto e eu preciso ficar nesse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Farei uma leitura um pouquinho extensa, mas acompanhe essa leitura com a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todos encontraram, digam amém? Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, meus irmãos, o versículo, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois carnais? E não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, Paulo é quem? E Apolo? Se não ministro pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão, o seu galardão, segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, pedra, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque um dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Continua fazendo aquilo que lhe apraz, de acordo com o seu querer e com sua vontade, no nome de Jesus. Eu gostaria de dar um tema para a mensagem de hoje: resolvendo alguns conflitos, ou resolvendo alguns problemas antes que ele venha. Existem algumas coisas que vão precisar ser resolvidas antes que ele venha. Esse é o tema da mensagem dessa noite: resolvendo alguns conflitos, resolvendo alguns problemas antes que ele venha. Essa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ela me faz refletir muito e sobre muitas coisas. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Gálatas, nós ficamos com uma certeza: querem impor uma identidade para a igreja da Galácia, querem impor uma identidade judaica para a igreja da Galácia. Quando nós saímos da leitura de Gálatas e adentramos na leitura de Paulo aos Coríntios, fica o inverso desse pensamento em nossa mente. Enquanto com a Galácia eles querem impor uma identidade, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, a igreja corre o risco de não se ter nenhuma identidade. Há uma diversidade muito grande de assuntos que é trabalhado ali. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios,
que foi escrita na sua segunda viagem missionária, é uma das cartas que tem a maior diversidade de assuntos. Vai falar sobre muitas coisas aqui nessa carta, sobre paganismo, sobre casamento, sobre litígio, sobre contenda, sobre divisão. Essa carta de Paulo aos Coríntios vai tratar sobre um monte de assunto. Inclusive o apóstolo Paulo vai deixar claro uma coisa nessa carta: há uma necessidade de se buscar uma solução para esse tanto de conflitos que há. O apóstolo Paulo está deixando isso claro. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: Corinto, vocês, meus irmãos que aqui congregam na igreja de Corinto, precisam estar um pouco preocupados com a vossa espiritualidade. É isso que o apóstolo Paulo está preocupado. E o apóstolo Paulo começa a falando de muitos assuntos que eles deveriam atentar a isso e resolver esses problemas. Porque o apóstolo Paulo deixa a todo instante, não só na sua carta aos Coríntios, mas em outras cartas que ele escreveram no Novo Testamento, deixa uma coisa clara: Jesus breve vem, e ele vem buscar a sua igreja. Isso não é um conto de fada, isso não é uma historinha. E o apóstolo Paulo está dizendo claro para os irmãos da igreja de Corinto: o que tem que ser resolvido, resolve logo, e deixa o Senhor trabalhar na nossa vida e no nosso meio. O que precisa ser resolvido, resolve logo, e deixa o Senhor Jesus trabalhar na nossa vida e no nosso meio. E quando o Senhor me falou algumas coisas que era para mim fazer menção, só de algumas, dentro desse tema, resolvendo o conflito antes que ele venha, eu estremeci, mas o Senhor falou: fala isso para a minha igreja. A primeira coisa que o Senhor me disse que precisa ser resolvido, com base nesse texto que nós lemos aqui, meus irmãos, de Paulo, no capítulo de número 3, é a infantilidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: tem alguns irmãos que eles já são adultos, mas eles têm comportamento de criança. É lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse assim: ei, vocês precisam resolver essa pendência aí, porque o leite tem uma fase para ser dada. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, a doutrina que é ensinada, ela precisa ser ensinada para todas as faixas etárias. Um exemplo disso, se eu perguntar aqui quantas professoras que ensinam as crianças na escola dominical estão aqui, e se eu perguntar para ela: você ensina sobre o céu? Ela vai falar: ensino. Você fala sobre a vida de Jesus? Ela vai falar: falo. Mas na proporção de que uma criança consegue assimilar. Se você pegar uma sala de adulto, a sua linguagem é outra, aquilo que você fala é de outra forma, mas você continua dizendo que Jesus voltará. Se você for dentro de uma sala de teologia, você vai falar da doutrina da soteriologia, que nos fala da mesma doutrina de salvação, e você está dizendo com outras palavras a mesma coisa: Jesus vem buscar a sua igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Meus irmãos, vocês precisam atentar para esse primeiro conflito que vocês precisam resolver. Olha, vocês estão tomando leite e não estão indo para a doutrina principal como as crianças. Lacarastuia, candaraia, sério. Esse termo que o apóstolo Paulo usa aqui no original, olha, eu queria vos falar como espiritual, mas eu tenho que vos falar como carnal, eu tenho que vos falar como menino. Esse termo no grego, no original, nepes, menino, é a criança que ainda nem sabe falar, é bebê, precisa de leite mesmo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, você sabe o que está me deixando admirar? É que já passou muito tempo que você começou a tomar leite, e você não quer sair dessa fase, e Jesus está às portas. Sério, cantará, camastuia séria. Você precisa de um pouco mais de profundidade. E aí a gente lê esse texto e diz assim: mas por que os crentes de Corinto queriam ser criança, queriam ser bebê? Sabe por quê? Primeira coisa, eles ouviam, mas não queriam colocar em prática o que eles ouviam. Sabe aqueles que querem viver da maneira como eles querem? E o Senhor disse: não, eu sou o Senhor. Olha a comadinha séria. Sabe que tem
deixa abismado quando eu leio o que Paulo deixou para a igreja de Corinto. Os irmãos da igreja de Corinto, Cris, eles eram fanáticos por duelo. Eles gostavam de disputa. Eles gostavam de saber quem era melhor. Eles gostavam de aparecer. Paulo está dizendo não, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Os irmãos da igreja de Corinto gostavam de disputa, gostavam de duelo. É isso que eles gostavam. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ele está às portas e ele está voltando. Vamos resolver esses problemas, vamos resolver esses conflitos e deixar o Senhor crescer em nós. Na igreja de Corinto tinha muito egoísmo. Na igreja de Corinto tinha muita inveja. Na igreja de Corinto as pessoas se vangloriavam até do que elas não tinham, que dirá do que elas tinham. A igreja de Corinto tem muito a ver com a nossa realidade. Paulo está dizendo: vocês precisam resolver esse problema da infantilidade. Mas sabe o que me alegra? Que Jesus continua no centro e no mesmo lugar. Olha o que o apóstolo Paulo diz para eles: olha, com leite eu vos criei, mas vocês estão precisando de um alimento sólido.